Você sabe o que é educação digital e midiática? Por que isso é indispensável nas escolas? A gente vai descobrir hoje aqui. Seja bem-vindo ao Sociedade Digital, eu, André Ricotti, sempre aqui com a Ieda. Tudo bem, Ieda? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. Patrícia. Olá, boa tarde a todos. Tem tempo que a gente não falava, né? Muito Patrícia, tempo. com quem que a gente vai conversar hoje, Patrícia? Hoje nós vamos conversar com a Gabriela Monteiro, advogada, especialista na área penal, né, Gabriela? Exato. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa conexão da educação com proteção de dados, com empreendedorismo também, né, que não deixa de ser. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa educação digital e midiática. Gabriela, obrigado por ter aceito aí esse convite, né? O pessoal às vezes tem certa preocupação, medo de estar aqui. E fica à vontade, é um bate-papo. Como é que a gente começa? O que vocês querem perguntar para ela? A gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é isso, né? Sobre o que é educação digital e midiática, né? Que é um processo de introdução desse bate-papo com a família, com a sociedade, sobre a introdução das tecnologias com as crianças e os adolescentes. Como é que eles vão encarar isso de uma forma consciente para poder utilizar essa tecnologia com ética, com empatia. E a gente vai dar um papo sobre isso hoje aqui, né, Gabriela? Exatamente. Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, Patrícia, Ieda, tudo bem? Muito obrigada. Eu estou feliz de estar aqui falando de um tema tão importante, tão atual e necessário nesse momento. O foco que a gente combinou aqui de falar é da educação digital voltada à questão escolar. Esse foi um tema recente que o Ministério da Educação incluiu na pauta. E é importante hoje a gente entender que as crianças e adolescentes no contexto tecnológico, elas precisam ser educadas de forma a usar o que tem ali de ferramenta de forma consciente, de forma a construir dentro da educação mesmo, enquanto formação de ser, o uso responsável daquelas tecnologias, né? A Patrícia e a Ieda que estão aqui são especialistas em proteção de dados, falam sobre a proteção da imagem da criança e do adolescente em âmbito digital. Então, essa consciência, ela precisa estar na formação educacional de cada criança e cada adolescente. Então, nada melhor do que o palco, que é a sala de aula, para trazer essa construção para a vida dessas crianças e desses adolescentes. A juventude precisa disso. Com certeza. Então, é dentro desse conceito e como o ambiente digital, ele trouxe uma liberdade de voz, de fala, de atuar para cada vez mais jovem para essas crianças, cada vez mais cedo para essas crianças. Então, essa preocupação, ela já era muito dos pais, dos educadores, e o governo, né, trouxe isso também de forma legislativa. É uma indicação do MEC, inclusive, agora, e vamos aproveitar esse intervalo onde as crianças estão sem acesso ao celular no ambiente escolar, para que quando eles retomem essa vida, eles tenham um uso consciente dessa tecnologia. Quando você me permitir, quando você fala que o MEC colocou, legislou, hoje isso é uma matéria ou é uma indicação de se discutir? Como é que... Aí a curiosidade para entender, quando você fala isso, o que realmente, na prática, está acontecendo? Na prática, hoje, existe uma resolução que ela direciona que a educação digital e midiática ela terá que fazer parte do quadro curricular da criança e do adolescente. Então, ela vai seja público ou particular. Seja público ou particular. Ela é uma inclusão mesmo, ela faz parte da inclusão digital, que hoje a gente tem uma preocupação ainda também no nosso país, que é um Brasil tão plural, né? Crianças que ainda sequer têm acesso à tecnologia, escolas que funcionam sem luz. Então, é uma realidade hoje a preocupação da inclusão digital. E que essa inclusão digital ela seja feita de forma adequada. Porque aquele adolescente que está com aquela ferramenta ali na mão, ele precisa saber como utilizar, ele precisa saber os impactos do que ele fala ali, do que ele coloca ali, do que aquilo vai gerar nele e com quem ele está fazendo, exatamente. Eu digo sempre que é uma responsabilidade compartilhada, né? Então, tem ali pais, alunos responsáveis que têm o papel ali nessa educação, tem o poder público também que tem. Então, esse é o papel do poder público, né? Fazer políticas públicas direcionadas para as escolas para poder estruturar em relação a esse uso ético da tecnologia. Porque é o que a gente sempre fala aqui, é um caminho sem volta. Não tem como, né? Então, não é nem a gente não gosta de falar a palavra regulação, né? Mas é mais uma direção, um direcionamento para escolas e também
como que os pais vão participar disso, né? De como que a escola vai estruturar o currículo, a estruturação curricular, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, de acordo com o Marco Civil da Internet. Então, foi esse direcionamento que foi feito. E a minha pergunta, legal você também falar isso, porque eu tenho um pouco de questionamento em algumas coisas, e esse assunto, a minha grande preocupação é o porquê ele é muito real e é importante, né? Mas quem vai definir o quê? Né? Porque muito me preocupa quando algumas coisas viram ou lei ou determinação, mas é tão amplo isso aqui que é muito difícil até alguém dizer o que é o certo ou o que é o errado, né? E o que ensinar, porque eu posso, hoje, a gama de conhecimento ela pode ser tão ampla, né? E aí foi o que você falou, tem escola que de repente nem um celular ainda teve, de repente está ensinando inteligência artificial para... quem vai definir isso, né? Então, essa é um pouco também minha dúvida. Acho que aí faz parte do planejamento escolar o também, currículo, né? O currículo, aquele planejamento anual que a escola faz. A gente tem ido nas escolas e a gente vê que os professores também precisam se capacitar. Tem que começar até por aí. Os professores se capacitando. Também. Nós estivemos numa escola recentemente e eles questionaram isso, que eles precisam também de capacitação, até para saber como lidar com essa situação. Não que eles não usem celular, que eles não tenham, que os filhos não tenham. É como passar isso para o aluno de uma forma tranquila, transparente, isso. Que não se torne aquela coisa de proibição. É proibido o uso do celular na escola agora? Foi excelente. Os adolescentes estão até gostando, porque estão interagindo muito mais entre eles naquela época da escola, mas é importante também, nessa outra fase, também chamar os pais para a escola. E aí entra a palavra que a gente sempre fala na proteção de dados, que é conscientização. É conscientizar pais, crianças responsáveis, os professores, da importância da proteção desses dados, da proteção da imagem do adolescente. Não é fotografar tudo que você vê, não é utilizar indevidamente a foto de um colega, que a doutora Gabriela vai tratar sobre o tema aqui, e depois gerar sérios problemas, né? Então, assim, é por aí mesmo, é conscientização. Acho que a palavra certa é essa. A escola planeja, igual tem a semana da violência doméstica, a semana da educação escolar, a semana digital, e planeje, dentro desse planejamento, ela vai inserindo nas aulas, como atividade extracurricular, pode ser também, eu não sei, porque eu não sou da área de educação, mas é por aí. A gente está indo com as palestras. Nós estamos levando as palestras para as escolas, workshops, né? Dentro do que você me perguntou, eu até busquei aqui, a Lei 14.533 de 2023, ela traz educação digital escolar. Legal. Ela coloca que essa direção tem que existir hoje na nossa base. E existem essas resoluções que já estão publicadas do Ministério da Educação, no sentido de dar diretrizes. As principais que eu separei aqui para a gente conversar, porque tem um letramento que como a Ieda pontuou de forma importantíssima, que é também do educador. Porque essa questão digital, ela tem que letrar também o professor, como que ele vai colocar isso dentro de sala, como que ele vai fazer proveito daquela tecnologia. E também como que ele vai ajudar a guiar os alunos nesse sentido. Então, eles botam como algumas direções, que é a compreensão de algoritmos, inteligência artificial e suas implicações éticas, letramento computacional, letramento informacional e midiático, cultura digital e capacidades complexas, cidadania digital e direitos digitais. Então, tudo isso faz parte de uma diretriz do MEC para que isso seja introduzido dentro do ambiente escolar. No currículo da escola, né? E eles colocam isso lá, sabe? Como isso vai acontecer, né? Eu gostei muito da resolução, porque ela está muito bem explicada, essa questão, né? Eles dão essas orientações para a direção da escola. Como você vai introduzir isso na educação infantil? Como isso tem introduzido no ensino fundamental? Eles entram mais no detalhe. Entram. Tem toda uma diretriz para como que isso vai acontecer na prática, né? Porque é tudo muito novo para todo mundo, né? E as escolas ficam perdidas, né? E, ao mesmo tempo, tudo está acontecendo. A tecnologia está aí, eles estão tendo acesso. E a grande questão é direcionar esse acesso para que eles cheguem com essa informação que eles recebem. Como utilizar essa informação, né? Como distinguir. Então, criar um pensamento crítico sobre o que isso está... Né? Não é proibir, eu acho que não é proibir e nem determinar o que pode ou não ter acesso. Eles vão ter acesso a tudo. O que eles vão fazer com esse acesso para distinguir o que é bom e o que é ruim, o que chega de imagem que pode ser compartilhado e o que não pode ser compartilhado, é determinar esse senso crítico
nos alunos, né? Porque hoje o celular está proibido, mas o uso da tecnologia dentro da escola não, eles usam computadores, então a gente tem todo um conceito ético para poder fazer aquele uso adequado. E não vai voltar atrás, né? Exatamente, exatamente. Muito interessante, a gente escolheu até bem o nome, né? A gente está ficando bem atualizado aí, né? Sociedade digital. É isso aí. Exatamente. Ela foi falando ali várias coisas. Não, porque o que me gerou, até quando você falou agora dos temas, de novo, como eu não li a resolução toda, porque os temas são muito amplos. Mas eu acho que no fundo tem um algo que se busca, que é essa, digamos assim, essa conduta quase que ética, né? Para passar para eles, né? E aí, pelo que vocês estão falando, quer dizer, porque eu estou me colocando na cabeça do dono de escola aqui, né? Tá claro isso de como montar, porque eu vou, deixa eu dar um passo atrás, né? Eu cuido da MBA, que era uma proposta de levar empreendedorismo, e uma das maiores dificuldades que eu encontrei em quase todos os colégios é que eles falaram, olha, não tem mais espaço para nada, para respirar aqui dentro, né? Com que se dá, da forma que se dá, porque, de novo, as escolas elas têm que seguir algo que alguém meio que encaixotou e entregou e eles estão seguindo. Então, a minha preocupação, minha pergunta é mais essa, porque, e do outro lado, a gente já discutiu aqui, né, existe um papel dos pais também em educar esses filhos, porque não é só a escola que tem essa responsabilidade, eles têm que trazer isso. E aí, a minha dúvida é um pouco isso, né, se vocês entenderam que isso está claro de como encaixar, porque a minha visão um pouco da escola, me colocando no lugar da escola, é que a vida deles já está bem apertada lá. Você fala de grade curricular, né? De grade curricular e de montar, porque isso é muito amplo, isso aí dá uma pequena universidade de discussão. Mas, na verdade, essa fase da educação digital é para você começar a educar desde pequeno, e aí você vai moldando aquela criança, e os que já estão no ensino médio, por exemplo, você mostrar os riscos. Eu acho que para quem está no ensino médio, você tem que bater, na palestra que nós demos, a Gabriela lembra, bater no risco mesmo, os perigos que você corre de você compartilhar uma foto indevidamente, de você deixar os seus dados disponíveis e outra pessoa utilizar uma foto sua com inteligência artificial. Então, aí realmente é uma ponderação. Concordo plenamente com você, que o educador tem uma missão bem difícil agora de poder, como ensinar isso. Mas eu acho que as escolas vão começar a fazer assim, projetos educacionais dentro da escola. Eu acho que a ideia é essa, né? Entendi. Porque como uma grade é muito ampla, é mais uma matéria. Não é geografia, não é história, não é matemática, não é português, é mais uma matéria. E para colher também os benefícios adequados, porque o uso da tecnologia hoje, ele auxilia muito. Sim. Porque quando chegou a calculadora, houve o medo do uso da calculadora de acabar a matemática. Verdade, isso não é uma relação que existe. Hoje a gente faz o uso adequado da calculadora. Você ficar horas para poder destrinchar um cálculo, você tem ali um aparelho que vai te beneficiar. Mesma coisa a inteligência artificial. Importa a gente saber qual uso que a gente vai dar para aquela tecnologia, porque os professores eles têm que saber usar isso dentro da matéria. Então, existe na base curricular de direcionamento, tanto da parte computacional, uma direção nesse sentido do professor também trazer como benefício para a sua matéria o uso daquela tecnologia de forma adequada, porque o professor ele também vai se beneficiar. Se ele não tem acesso, se ele não tem conhecimento, ele não sabe que tem aquela ferramenta útil para o compartilhamento do conhecimento dele. Então, tem toda essa questão dentro da educação digital escolar, não é só o uso do aluno, é o uso do professor enquanto educador também. Eu vejo até o espaço que tem aí, ele é interessante, porque cada vez mais as aulas elas vão utilizar de tecnologia, né? E é importante que o professor saiba delimitar as normas, o que pode ou não pode, já aproveitando. Não precisa realmente, apesar de eu ter perguntado isso, eu não enxergo que precise ter uma aula disso. Você pode fazer isso ao longo de. Exato. Né? Eu acho que essa é a proposta, né? Acho que você entendeu. Essa é a proposta do MEC, no sentido de trazer isso para dentro da própria matéria em si, entendeu? Não ser algo específico. Obviamente que, por exemplo, a cidadania digital, eles vão dar conceitos ali para entender, enquanto cidadão, os direitos que ele tem dentro do digital, do acesso, inclusive, ao digital, mas vai estar dentro mesmo da base do ensino ali, do aluno como um todo. A resolução mesmo coloca também essa
questão de treinamento da equipe pedagógica, né? Ela fala muito. Essa era a minha pergunta. Existem vários cursos já disponíveis hoje. Isso. É a Avamec, se eu não me engano, a plataforma deles, vários cursos específicos para o professor, para o educador. E tem até uma plataforma que eles conseguem trocar informações, né? Eu achei muito legal que eles, você se inscreve, o professor, o pedagogo, né? A equipe se inscreve e conseguem trocar informações sobre isso, como eles estão utilizando a tecnologia para ensinar algo. Então, eu achei muito legal. Isso está na resolução também, né? E eles indicam lá, você consegue se cadastrar e vão trocando informações. Mas aí, falando assim, grade curricular, voltando àquilo, né? Eu acho assim, que a matéria, tipo, cidadania digital, direito digital, ela vai estar incluída ali, né? Eles vão ter que ter um momento para isso, para se falar disso, né? Parar e falar disso. Mas a capacitação de todos os professores, inclusive, para lidar com isso no dia a dia, é que vai ter que ser transformadora. Sinceramente, eu enxergo muito por aí, porque você vê grandes empresas de tecnologia levando tecnologia, a tecnologia está entrando por dentro de casa, e os professores, eles vão ser, digamos assim, os comandantes nessa jornada. E eles precisam realmente... E eles estão dentro da resolução, e aí, doutora Gabriela? Estão sim, fazem parte. Está claro isso? Está claro, a formação do professor hoje, enquanto formação de ser, todos nós, né, dependemos de um professor. Eu acho que não tem como ser diferente na questão digital. Eu achei importante a gente colocar essa figura do professor, não só como um responsável, não trazendo um peso, mas trazendo, na verdade, a estrela de maior grandeza que é o professor na vida de todos nós, porque nenhuma profissão se forma a não ser a partir de um professor. Então, eu acho que ele tem que estar ali como figura realmente a desenvolver esse papel. É importante, é na escola que a gente faz a primeira formação enquanto pessoa, enquanto ser, não tem jeito. Obviamente que a escola ela não caminha sozinha, né? A escola caminha com a família, mas isso é uma questão que gera um debate gigantesco. A gente não vai falar aqui, mas isso é uma questão inegociável. A família trabalha junto com a escola. E eu acho que é importante, sim, essa questão digital ter como protagonista o professor. Acho que é indispensável. Não, legal. Eu ia até te perguntar, eu ia te fazer uma pergunta que você já acabou respondendo, que era como é que você viu o papel do professor aí, mas obrigado. Eu acho que a escola, é importante da escola também, ela é engajar a todos, né? Tanto a equipe pedagógica, né, de todo mundo que está lá dentro, pais, né, trazer os pais para dentro, que a gente estava falando que é meio difícil e complicado como fazer isso, né, mas trazê-los e os alunos também serem atores participativos, não apenas passivos, né, mas participarem de oficinas, de rodas de conversa e serem atores mesmo, né, prepararem, né, acho que é uma questão de você colocar eles como responsáveis também por tudo isso. Eu acho que minha percepção é que a gente vive hoje um momento no país que infelizmente se fala muito de direito e zero deveres, né? E principalmente nesse mundo digital está na hora de começar a colocar deveres, né? As pessoas querem muito direito, mas ninguém quer fazer a sua parte. Regras de uso, regras de compartilhamento. Aí entra a pergunta que eu não posso deixar de falar, né? Quais são os riscos que as crianças e os adolescentes enfrentam ao utilizar a internet? Porque assim, a gente fala, eles estão liberados, eles têm Instagram, eles têm TikTok, mas eles estão sujeitos a muitos riscos. Então, quais são os riscos que eles estão sujeitos e que, nesse conceito de educação digital, a gente já pode começar a trabalhar dentro de casa, com o filho da gente, na escola, o professor começar a falar os riscos que eles, efetivamente, assim, o que eles podem acessar que pode causar algum dano. Você trabalha na área criminal, você sabe bem como é isso, né? Para a gente poder contextualizar aqui. Eu acho que dentro do que a André e a Patrícia falaram, quando a gente fala hoje da palavra regulação, existe um medo, existe todo direcionamento político que é perigoso, porque quando a gente não regula, o lugar onde a gente tudo pode acontecer também de tudo. Muitas coisas boas, mas também coisas das piores possíveis. Então, é importante a gente regular. Nós estamos falando de plataformas que, na sua grande maioria, elas funcionam fora do nosso país. Tem plataformas que sequer se preocupam em ter sede ou filial no nosso país. Então, a gente tem que regular tudo que transita na nossa... Até por questão de soberania nacional. A gente está falando aqui
de empresas que fornecem a sua tecnologia dentro do nosso país e precisam ser reguladas. Então, acho que o medo da regulação, tudo que é muito novo sempre gera muito medo, né? Eu costumo falar que na época que chegou o cinto de segurança do carro, era todo mundo muito resistente, se discutia muito, mas precisou morrer muita gente para a gente entender que era obrigatório aquele cinto. Precisou se obrigar a usar para... Igual o cigarro também, né? Exatamente. O cigarro... Então, a gente a tecnologia é tudo muito novo, né, que a gente está vivenciando hoje. A inteligência artificial, ela vem assim, a cada dia a gente dorme de um jeito, acorda de outro, mas é importante a gente regular, porque se a gente não tiver um parâmetro de como atuar naquele ambiente, porque hoje o mundo virtual é um mundo que perpassa por todas as nossas relações. A gente faz compra de mercado, a gente conversa, a gente hoje fala o tempo todo pelo WhatsApp, pelo Telegram. Recentemente eu fiz uma postagem, Ieda, sobre o WhatsApp, tem empresas que funcionam 100% ali. Aí eu perguntei, se o WhatsApp parar, a sua empresa fecha? Os contatos da sua empresa estão aonde? Estão no contato do celular, talvez, do funcionário que vai embora e leva tudo? Porque é isso, é o que nós estávamos conversando ali fora, de um filho que ele teve a conta dele bloqueada no Instagram e ele perdeu todos os contatos. Não tem contato de ninguém. Aquela agendinha que a gente tinha antigamente, ABCD, a gente não anota mais os números de telefone, elas ficam ali. Do cartão de visita. Não é isso? O cartão de visita, acho que se você tirar hoje para dar para alguém, pessoal, peraí, vê o QR Code, aí você, então o digital, ele passa em todas as nossas relações hoje. E não é diferente com nossos filhos. O que acontece com as crianças é o seguinte: hoje existe um debate muito forte, muito intenso e importante na nossa sociedade com relação ao uso das redes sociais por crianças. Né? As redes sociais, elas têm uma idade mínima para uso. Rede social, mínimo de 13 anos, que é um parâmetro usado pelos Estados Unidos, que reverberou no mundo inteiro. E lá existe uma diferenciação entre criança e adolescente que é diferente do nosso país. Nosso país, até 12 anos incompletos, ele é a criança. A partir de 12 anos até os 18, ele é adolescente. Mas a regulação da plataforma, ela vem de fora, a partir de 13 anos de rede social. Estudos que dizem, o escritor de Geração Ansiosa fala muito isso, que a criança não deveria ter acesso à tecnologia antes dos 12 anos. E a partir dos 16, o uso da rede social, pois eles já conseguiram comprovar aí, e foi até esse estudo que deu muito embasamento para que essa lei que viesse da proibição das crianças fazerem uso do celular nas escolas, que a criança não deveria ter acesso às redes sociais antes dos 16 anos. E já tem muitos estudos que mostram os enormes impactos negativos dessas crianças ali naquele ambiente virtual. Caminhando junto com isso, vem mais uma preocupação, que seria o controle parental daquela realidade, porque muitos pais entendem que fechou a porta do quarto do filho proteger o filho. Hoje não. Você está fechando a porta do teu quarto, você dá a falsa percepção de intimidade para o seu filho, que está ali à vontade no quarto dele, e todas as portas estão abertas. O seu filho só tem intimidade com você, porque a internet é um ambiente público. Todo mundo vê, todo mundo compartilha. Eu falo que todo mundo compartilha o que você quer e também o que você não quer. Quando nós levamos para as escolas, eu e Ieda, nós conversamos lá com as crianças justamente os impactos. E eu falei para eles o seguinte, vocês têm que entender que quando vocês estão ali no grupo do WhatsApp, que vocês fazem a fofoca, que vocês falam do amigo, que vocês depreciam a imagem do amigo, aquilo ali não acaba quando você fecha a tela do seu celular e bota a sua cabeça no travesseiro. Aquilo ali vai ecoar na cabeça de quem recebe aquilo ali por muito tempo. É a figurinha que você ridiculariza o seu amigo, é o meme, várias crianças levantaram adolescentes para falar sobre o meme, como que era feito o meme, um menino que tinha um nome que hoje é muito utilizado, é meme, não vou falar aí para a gente não fortalecer isso, ele falou, poxa, o meu nome, todo mundo faz meme do meu nome. Então aquela dor, ela não é imediata ali e cessa, ela não cessa ali. Ela acontece e fica reverberando na cabeça daquela pessoa. Sim. O acesso é muito grande, né? Exatamente. E a gente não pode... Eles pensam, mas essa é uma brincadeirinha, né? Eles falam inclusive, muito eles até isso, a gente precisou, explicar a diferença entre brincadeira e o cyberbullying, que lá o tema foi o cyberbullying, porque existe uma régua, né? A gente sabe que algumas coisas são brincadeira, mas às vezes você fala uma vez, fala duas, fala três. Mas você falou aqui, eu ponderei, falei, não gostei do que você falou. Mas depois que você publicou, acabou. É diferente. Quando você publica, tá lá. Então não vai sair dali. A questão toda é essa, a gente explicar essa reverberação, né? A questão é o impacto disso, porque isso fica, né? É que eu estava até pensando quando você fala aqui, porque é interessante, né? Porque eu acho que aí a explicação, você entender a tecnologia, o mundo da internet, o mundo digital, ele tem um lado fantástico, que é a capacidade de você atingir todo mundo.
Então, de novo, tudo é para o bem ou para o mal. Isso. Então, eu posso, hoje, por exemplo, através da internet, as pessoas estão buscando autoconhecimento, estão buscando ajuda, porque você chega e você não tinha, às vezes, acesso a uma psicóloga, agora você consegue ter acesso a 10 visões diferentes. O ChatGPT publicou que o maior uso dele no mundo é para terapia. Então, tem esse lado para fazer negócio. Hoje é fantástico, né? Você consegue gerar um negócio... Estruturar o negócio e mostrar para todo mundo. Exatamente. Só que agora, o lado negativo, né, disso tudo que vocês estão falando, é que a criança também tem acesso a isso. Só que ela não está com a mente dela é a história formada. do Homem-Aranha lá, do Tio Ben, né? Não sei se... Eu sou meio nerd para isso, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Exatamente. Né? E, de novo, isso que eu bato muito. Infelizmente, no nosso país hoje, não se fala de responsabilidade. Né? Eu sou um dos que morro de medo de regulação. Por quê? Porque muita gente que fala disso é irresponsável. Né? Não sabe nem falar regula direito. com os interesses próprios, né? Não regula para o coletivo. O problema é esse, todo. E não busca humildade de dizer, eu até acho que tem que regular. Então, vamos buscar quem entenda do assunto para poder... da área, né? Porque eu acho que... Mas isso tudo que a gente está falando tem uma visão interessante que eu acho que vocês estão já levando isso para a escola, né? Que legal, acho que a gente pode até falar mais disso. Mas é mostrar que existe um porquê disso aqui. Mas isso eu concordo com vocês, não é... Eu sou do tempo que meus filhos foram ter celular, acho que com 13 para 14, mas muito mais de segurança do que... Exatamente. E era um celular mais analógico. Só que o problema mas era mais para você falar hoje, eu concordo, me assusta. As crianças estão estudando no iPad, no celular, eles estudam, eles fazem trabalho. Então, só que assim, né, tá muito mais cedo, muito mais rápido eu o vejo acesso. os pais, às vezes, o problema é que, por isso que ela é bem ampla essa educação, porque um dia desse, eu não sei, que eu estava com uns conhecidos e reclamando que o filho, sai do celular, fica. Mas eu brinquei assim, mas você não saiu do celular até agora. É o exemplo, né? Então, essa essa é a ideia dessa palavra que eu gostei, de educação digital e educação midiática, é exatamente isso, para criar esse senso crítico, né? Para eles poderem compreender que o que eles produzem de conteúdo, o que eles recebem de conteúdo, existe uma reverberação na sociedade. Eles têm que filtrar, né? Também, né? Saber o filtrar, filtro. Né? E a conscientização, né? Eles conseguirem compreender isso, né? Porque, para nós, isso chegou depois. Então, a gente já tinha meio esse filtro. Mas eles estão sendo criados nesse ambiente. É muito normal para eles tudo isso, né? Então, a ideia dessa educação é para eles poderem utilizar toda essa tecnologia que já está aí, na mão deles, de uma forma correta, né? De uma forma ética, e pensando no outro. Pensando em o que ele vai postar ali, qual vai ser o impacto daquilo ali. É interessante porque quando você fala, né, um pouco da nossa vivência, né? É um outro assunto que eu gosto muito e eu falo que é essa parte do desenvolvimento humano e mental, né? A grande diferença também hoje é que e mesmo assim a gente é afetado, tem muita gente com um monte de problema, é que a gente teve um mental diferente. O mental dessas crianças é muito fraco. Eles são muito fracos. Eles estão vivendo de coisas rápidas, eles estão sendo desenvolvidos... Imediatistas. A notícia está ali, eles já pegam, e se não acontece com eles, eles começam a se questionar. A gente viu na escola, que a gente foi, né? As pessoas se mutilando. Pessoas falaram lá, eu me mutilava, graças a Deus eu consegui superar, mas e quem não consegue superar? Né? Tem a questão física, né? O córtex frontal que fala, não está fechado ainda, essas crianças está formado, né? Mas então... a base é muito fraca, né? E eles estão... o pessoal às vezes fala muito do coletivo, eu trabalho muito a ideia do seguinte, um coletivo bom é formado de indivíduos fortes, né? Sem indivíduos fortes não existe coletivo, o inverso não funciona. Exato. E a gente está partindo com um coletivo muito ruim, né? De indivíduos muito fracos, né? Então, eu acho que tem um lado por trás aí que também se deveria olhar, que é como... Eu acho que o impacto disso também vem muito da questão assim, de vivência pessoal mesmo. Hoje, eu tenho certeza que todos nós aqui, a gente vivenciava em bairros, grupos de adolescentes, de crianças, isso não existe, eles ficam entregues ali em rede social. O grupo está lá, né? O grupo está ali. Então, nós, enquanto ser humano formado na minha infância, na sua infância... e das meninas, nós tínhamos como valores ali pessoas muito próximas. Sim. Hoje tem meninos e meninas imersos em grupos de sociedades e panelas, como eles chamam na internet, e eles estão sendo educados ali. Você pega meninos que ficam 12, 15 horas num celular,
ele está sendo educado por um terceiro que você sequer conhece. Então, o pai está muito preocupado em proteger e falar, não fala com um estranho na rua, mas ele está deixando o filho falar com qualquer pessoa na internet. Então, a gente precisa... Olha, em operações policiais, hoje, existe a seguinte surpresa. Muitos pais, quando a polícia chega para prender o celular do filho, sequer sabem a senha do filho. Eles querem dar total privacidade ao filho, só entre ele e o filho, porque o resto todo está todo mundo aí, fazendo de tudo. A juíza Vanessa Cavalieri, ela fala, não existe privacidade entre pai e mãe. Você é pai. Você é responsável por aquela criança. Você tem que assumir aquele papel. Ela fala, aquele papel enquanto educador ali do seu filho. Você que dá as regras ali do jogo. Você não está ali para ser fofinho, né? Exatamente. É isso aí. Se você é pai de adolescente e não escutou ainda o Eu Te Odeio, tem alguma coisa errada, porque tá certo. Ele ali, enquanto formação, você que vai impor limites. E eu escutei a doutora Heloísa, que é uma psicóloga, ela falando assim, e a gente tem que ter consciência de que o adolescente está ali para poder ultrapassar limites. Então, se você vai subindo essa régua, olha, pode isso tudo aqui dentro de casa, ele vai querer passar. E onde que vai estar essa régua? Ele pode fumar, ele pode fazer tudo dentro da sua casa, ele pode beber. E quando ele for na rua, qual o limite que ele vai ultrapassar? Então, essa régua está muito alta. Então, enquanto os pais, nós precisamos assumir esse controle mesmo do filho para poder guiá-lo, porque ali ele vai estar de encontro com gente que pode fazer, não é mal só para ele não, é para a família inteira. Para a família inteira. Então, eu acho que é importante isso. Então, como perdeu esse vínculo pessoal, esse elo de você ver o contato mesmo, porque a internet ela é rodeada do que você apresenta, o que você quer colocar ali. São perfis que você monta. Isso tem um dano mental, não só para criança, para adolescente, tem gigantesco para mulheres. É a discussão do filtro do Instagram, tem que estar sempre linda, tem que estar sempre bonita, é a vida perfeita. Você imagina a gente... enquanto adulto, se tem uma notícia ali que te impacta ruim, aquilo ali fica na tua cabeça, destrói o teu dia, às vezes é objeto de uma terapia, você imagina isso numa criança, um adolescente? Sim. Então, e quando a gente fala disso tudo, até a questão do aliciamento mesmo, né? Que vem de fora. Pedofilia. Ali. Nossa, isso. Tá demais. E assim, na rede social ele vai parecer ser uma pessoa da idade, a pessoa tá ali. Exatamente. Que gosta do mesmo joguinho, é uma pessoa muito legal, né? Que tá ali trocando mensagens com seu filho, é um super amigo. Mas quando você vê, não é, né? É um adulto que está ali por trás com outras intenções. Quantas meninas são vítimas disso? Começam a conversar, se apaixonam e marcam um encontro, quando vão ver, são estupradas, são violentadas, depois largadas. Então é um risco imenso. Falei com uma amiga que na minha época, a minha maior transgressão de 8 a 9 anos era participar de uma roda de salada mista. Que eu falava assim para ela, é pera, uva, maçã, salada mista. Diz o que você quer sem eu dar nenhuma pista. E minha mãe dizia, se falar salada mista, quando chegar em casa, vai dar ruim para você. E ela descobria. Não era isso. E aí a gente ficava ali, hoje não, essas crianças de 8, 9 anos tendo acesso irrestrito à pornografia. Isso é muito grave. Sim. Pornografia antigamente era aquele primo maior que comprava a revista da Playboy para o menino ter acesso. Hoje ele coloca ali no TikTok. Dava até um esforço, já tem um esforço para você fazer. Hoje está tão fácil que nem um esforcinho. Exatamente. Tem a roleta russa. Outro dia meu marido estava... Você já ouviu esse vídeo aqui da roleta russa? As meninas ficam com os meninos, né? Não vou falar por causa do conteúdo impróprio, pode o YouTube até baixar. E aí a roleta russa agora. Eu vi. Antigamente uma engravidou e não sabia de quem era. Ou seja, aquela inocência, aquela delícia da brincadeira de criança. Mas aí é a banalização de uma série de coisas. Exatamente, mas é o que eles veem na internet também. E você vê banalizado que isso. O exemplo que você deu agora da nossa transgressão, mas aquele ambiente que a base era a família e eram os amigos, mas que não era tanta gente, mas você recebia tudo que você precisava ali. E hoje eles têm acesso a tanta coisa que no final das contas você não precisa de tanta coisa assim, é tanta referência e não tem referência ruim, né? Todo mundo tá sempre bem, você nunca vê a verdade por trás, né? Eu até estava pensando aqui, eu tinha comentado aqui, mas essa história do tigrinho aí começou, quer dizer, as pessoas dá para ficar rico fácil, dá para se curar fácil. Quer dizer, o pessoal que é contra a CLT, ele não pode ser CLT, mas você não pode trabalhar CLT, você tem que ser só autônomo. Quer dizer, é muito radicalizado todos os termos. E cada um vive uma realidade. E o Instagram é o recorte da sua vida perfeita. O Instagram, o TikTok. Então, as crianças tem não aqueles que são contra a universidade, não precisa mais ter formação universitária. Dentro desse debate do que nós estamos falando da regulação, eu acho importantíssimo a gente tratar que hoje existe um PL 2628 que está em andamento, que fala sobre a verificação etária. Que a gente passa pela seguinte situação, as crianças e adolescentes, elas burlam o sistema para estar ali.
Né? Muitas vezes com auxílio dos pais ou sem auxílio dos pais. Então, existe esse projeto. Vários lugares no mundo, a França já está bem avançada com relação a isso, para que a plataforma ela tenha, de fato, a confirmação se quem está acessando aquele conteúdo tem aquela idade. Porque hoje o algoritmo, ele te empurra o que ele quer, de acordo com o seu rolar dos dedos ali, e esses algoritmos, eles não são auditáveis hoje, então a gente não tem conhecimento do que ele faz para poder te entregar determinado conteúdo. As crianças ficam, e adolescentes, expostas nesse sentido. Então, a verificação etária vem para poder controlar isso, ou seja, aquela pessoa que está manuseando aquela rede naquele momento é de fato aquele maior de 18 anos, então ele pode receber esse conteúdo. Se ele não é, esse conteúdo não pode ser direcionado para ele. Mas entra de novo na questão da regulação, gera toda uma preocupação necessária, mas o debate ele tem que existir, porque se a gente não sabe que de fato aquela pessoa que está ali acessando aquele conteúdo tem aquela idade que ela fala que tem, a gente entra até no debate do negócio jurídico. Ele faz um monte de compra. Eu já tive uma pessoa que, quando recebeu a fatura da Sky, tava lá, o filho tinha comprado milhões de filmes e estava tudo no controle. Então, também tecnologia, mas hoje muito mais avançado. Hoje a criança faz uma compra no Amazon, um clique, até a gente, às vezes, se der bobeira, fez um clique que você comprou. Então, para ela acessar, vai ter essa verificação etária, que eles falam que existe esse controle. Hoje, muito debate, existem várias ferramentas de reconhecimento facial. Isso que eu ia falar. Hoje, a tecnologia, você consegue já facilmente... Usada pro bem, existe uma proposta para usar a plataforma do Gov, para poder realmente autenticar se aquela pessoa tem aquela idade e é de fato aquela pessoa. Porque quem trabalha com crimes na internet, eles fazem, é um trabalho mesmo, eles fazem uso dessa falta de regulação justamente para isso, porque eles falam quem eles são, quem eles querem dizer que são, e usam esse parâmetro para poder cometer os ilícitos sem ser facilmente identificados. Aí quando a gente fala de criança, é pior ainda, criança e adolescente, né? Porque eles são vulneráveis, são hiper vulneráveis, não estão ainda com a formação total, e eles são as principais vítimas, porque quem não quer? Aí estão precisando de uma criança lá fora para sequestrar. Vai na internet, pega a foto que a mãe postou na porta da escola, que a gente fala muito isso na palestra, para não postar fotos de filho com uniforme escolar na porta da escola, no local que ele frequenta. Aí vão lá, sequestram teu filho. Sim. Entendeu? Você nem viu. Ele foi ao banheiro no shopping e quando volta você não encontra mais teu filho. Porque aquele perfil lá está sendo seguido. A gente está sendo seguido o tempo todo. A gente está sendo monitorado o tempo todo. Então, a gente tem que ter um cuidado muito maior com as crianças. Eu brinco, como eu trabalho muito com essa coisa da mente, de pessoas. Eu hoje, a foto que você me mostra no Instagram, eu consigo te contar já boa. A primeira foto, né? Se você olhar a primeira foto do Instagram, ela fala 40% da pessoa hoje. E olha que eu errei pouco até agora. Um dia desse até estilo de vida, o rapaz que trabalha aqui, eu olhei a foto dele e falei, você tem isso, isso, isso. Como é que você sabe? Foi pela foto que você colocou. É o treino que se não postar não tá pago. É tudo isso, né? É tudo isso. Verdade. É tudo isso. Uma pergunta aí técnica em cima do que está sendo colocado, isso é para o ano que vem? Isso já está valendo? Não, isso já está valendo. Já está valendo. Isso, com relação à educação digital escolar, já está valendo. E já tem várias ferramentas nesse sentido, como eu te falei. Vários cursos disponíveis, as escolas estão buscando. Quer dizer, nessa primeira etapa é uma preparação mais para a escola e o professor? Eu acho que foi nesse sentido, inclusive, que nós criamos, né, Ieda e Patrícia e a Aline, que infelizmente não pode estar aqui com a gente, mas nós criamos esse projeto nós criamos um projeto que seria a Escola Parceira do Digital. Qual é a nossa proposta? Acho que a Ieda vai falar melhor aqui, vou até pedir para a Ieda falar logo em seguida. É justamente uma forma de levar esse conhecimento, porque boa parte do manuseio dessas tecnologias não tem jeito, ela vai impactar no direito. Ela tem consequências para todas as áreas. O muro da escola hoje é um muro físico que é transponível com a tecnologia, não tem jeito. Então, tudo que acontece na rede também vai reverberar dentro da escola, da sala de aula. Então, nós pensamos nesse projeto justamente para chegar junto nessa educação inicial que vai existir de professor, de pais, educadores responsáveis, diretores de escola. E nós vamos levar um pouco do direito para dentro da sala de aula. Exatamente, a ideia é levar para as escolas, levar para as crianças, para os professores principalmente, porque eles estão sedentos desse conhecimento. O direito, o que impacta dentro daquela escola uma criança que postou uma foto e compartilhou, e aí depois aquele adolescente começou a ser vítima de bullying. Isso aí é que a gente quer levar, entendeu? Mostrar o que é o bullying, o que é o cyberbullying, os conceitos e dentro do direito, porque tudo tem uma responsabilização.
a gente sabe que todos eles não sabem que eles podem ser responsabilizados. A série Adolescência falou muito sobre isso, né? E a gente, quando foi na escola, eles falam, não, eu vi, uns viram, outros não viram, os que viram já ficam mais impactados com a situação. E uma coisa que a gente percebeu muito indo na escola, quando a doutora Gabriela falou de crimes, eles paravam e ficavam assim, mas qual é a pena? Ou seja, eles sabem que existe uma penalidade, um problema que eles estão enfrentando. E a gente precisa levar isso para os pais também. Então, o nosso projeto, o projeto Escola Parceiro do Digital, é exatamente levar essa conscientização, mostrar as legislações que existem, que permeiam toda essa proteção da rede social, o Marco Civil da Internet, a LGPD, o Código do Consumidor, que também fala, né? A própria Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem um projeto da Protocolo Eu Te Vejo, né, do Tribunal de Justiça também, que é maravilhoso. Então, a nossa ideia com o nosso projeto Escola Parceiro do Digital é ser parceiro mesmo, porque é levar a advocacia, levar o direito, levar conceitos técnicos para essas crianças, porque eles sabem que é proibido. Eles sabem que eles podem ir lá pegar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eles sabem que eles podem levar uma pena restritiva lá de liberdade, só que para eles é um ato infracional, não é um crime. Mas a família inteira vai sofrer com isso. Entende? Então, assim, a ideia muito é essa. E a cargo da Patrícia e da Ieda vai estar uma responsabilidade gigante, que é levar para a escola também, enquanto empresa, essa consciência, o uso da imagem da criança. Porque a criança e o adolescente hoje está fazendo um esporte e foto. E se você faz foto, se você publica, você tem uma resposta financeira com relação a isso. O uso dessa criança está sendo feito de forma devida? Existe uma autorização? Elas vão tratar do petróleo hoje, que é o dados. Dados hoje são o petróleo que nós temos. Então, elas vão levar para as escolas a consciência enquanto... Por exemplo, na escola da minha filha, eles estavam para colocar o reconhecimento facial para entrar. E como que está a regulação daquilo ali? Porque hoje existem várias informações de que como que está a produção daqueles dados. E se vazar a face daquelas crianças, o que vai ser feito? Tem um protocolo? Tem uma adequação? Então, a escola precisa estar atenta a todas essas questões. Então, elas vão levar esse olhar para a escola. Eu aqui, enquanto escola, eu tenho um perfil no Instagram para poder fazer a publicidade da minha rede. Isso. Eu tenho autorização daquelas crianças. Essa autorização é obrigatória? Tem que estar ali no contrato escolar? O pai tem que ser obrigado? Se é um pai que não quer expor que a criança estuda ali. Porque, às vezes, o seu filho vai fazer um esporte, quando você chega em casa, tem um monte de Instagram compartilhando a foto do teu filho jogando vôlei. Isso é assim? Como que funciona? A escola tem que estar ciente de todas essas responsabilidades. Caso os pais separados, o pai não quer que faça, a mãe autoriza, o pai não autoriza, a escola vai ser responsabilizada. Inclusive, o projeto é para isso também, para que a escola possa a intenção é essa que a gente estava falando dos direitos e deveres. Né? Aonde estão os deveres? Até que ponto? E o limite? Como vai ser? Né? Como que a escola tem que se portar diante disso tudo? Qual é a documentação necessária para que eu possa utilizar essa imagem? Até que ponto? Outro dia até eu recebi era um ambiente diferente, era de academia. E o personal trainer, ele publicou a foto do aluno. E aí o aluno entrou com uma ação contra o personal porque ele não autorizou o uso da imagem. Aí a defesa do personal falou, não, mas ele assinou o contrato da academia de uso da imagem. Mas aí vem, o consentimento, ele tem que ser livre, informado e o mais importante, específico. E aí mudou toda a sentença, né? Porque era específico para o uso da academia da imagem e não do personal trainer para utilizar como venda de... Então, tudo isso... Eles colocam como uma academia. E aí, quando a gente transporta isso para a escola, é a mesma coisa. O professor de judô está lá, dando a aula de judô, a escola pode até ter o consentimento do pai, né, dos responsáveis, mas para o uso da escola e não do professor de judô para colocar a academia dele. Né? Então, são detalhes que, às vezes, as escolas não se atentam e não estão nem pensando nisso. Né? E que agora o nosso projeto vem para poder esclarecer, e esclarecer de uma forma assim, como eu gosto muito de falar, tanto para a equipe, né, a equipe pedagógica de quem está lá dentro, principalmente para os pais que estão muito perdidos nisso tudo, e para os alunos, né? Mostrar isso, a importância de você saber os seus direitos e também os limites, até onde isso vai, né? Qual é a sua responsabilidade civil e criminal em relação a tudo isso. E quando a gente fala para o aluno, a gente sabe que vai falar para o pai também, porque ele vai chegar em casa, ele vai contar. Nós fomos cobrados nesse sentido. Né? Nós terminamos a palestra e o diretor veio e falou assim, eu preciso que vocês conversem com os pais.
Sim. E porque os pais precisam entender todo esse impacto, porque o filho vai cometer um ilícito na internet e quem vai ser responsabilizado? O pai. Então, eu preciso que vocês conversem com eles. E aí, nós fizemos esse programa de que vamos ter palestras adequadas para o público. A escola quer que a gente fale com quem? A gente quer que a gente fale com os professores. Então, a linguagem vai ser adequada para o professor, enquanto educador ali, qual o papel dele no uso da tecnologia junto dessas crianças. Vão ser as crianças, os adolescentes, né? Quando nós vamos falar, eu falei, Ieda, qual é a idade do adolescente que a gente vai falar? Quais são os anos? Ela, Gabriela, nós estamos falando 7º, 8º e 9º. Então, a gente sabe que tem que ser uma linguagem diferenciada para que aquela mensagem chegue. Porque não adianta a gente falar e não chegar. E quando nós terminamos a palestra, o diretor veio e falou, olha, preciso que vocês conversem com os pais. Eles têm uma responsabilidade que eles estão achando que é só da escola. E não é não. Os pais precisam estar conscientes de que... É muito. E o mais legal... É uma parceria mesmo. E aí nós falamos, né, Ieda? Vamos tanto fazer escolas públicas quanto privadas, tá? E o mais legal a gente está indo primeiro nas públicas, porque a demanda é grande. Eles solicitam, eles pedem. Vocês podem vir aqui, a gente está precisando de... Falam os temas, a gente tem uma lista de temas, né? Mas já apareceu até um tema novo, que não estava na nossa lista, nós incluímos também. Por quê? Porque a necessidade é muito grande. E assim, a gente sabe que falar para a escola pública também não é fácil. É complicado você entrar na escola pública e tal, mas eles estão pedindo, eles estão sedentos de conhecimento. Porque e o mais legal disso tudo... Não tem mais barreira, a tecnologia não tem. E o mais legal do projeto em si é utilizar a gamificação. Né? A gente vai a linguagem que vai ser utilizada não é nós, como advogada, sentar lá na frente e fazer só uma palestra. Né? Então, a gente vai utilizar gamificação, jogos de tabuleiro, jogos de baralho, para poder acessar, né? Ter a mesma linguagem, para poder passar a informação de uma forma lúdica, mas que transmita o conhecimento necessário. E outra coisa, a gente fez o quiz, né? E foi muito bacana, porque você via que tinha gente que era tímido, mas que tomou coragem, foi lá e falou. Teve gente que falou, eu sofri o bullying, eu fiz o bullying. Tinha pessoas com deficiência que também tiveram voz para poder falar, porque eles quiseram ir lá na frente falar. A gente fez o quiz e eles deram a interpretação deles do que era o cyberbullying e o bullying. A palestra, na ocasião, foi sobre isso. E foi muito bacana, porque eles puderam se expressar. Então, é importante a interação do adolescente, da criança. A Gabriela falou, deu a primeira palestra falando da tipificação, do que acontece, né? Eles ficaram curiosos com relação à pena, entendeu? Do que era a pena. E depois, quando a gente veio para o quiz, nossa, eles adoraram, que é a gamificação. Exatamente isso. Funciona muito bem. Recompensa, os professores participaram também, porque os professores têm alunos especiais. A gente tem que saber a linguagem atual também. A gente não adianta querer só colocar... Ontem eu fui fazer uma palestra na OAB, aí eu falei, a linguagem aqui já é diferente, é para advogado. E assim, precisa ter uma recompensa. Não adianta, eles precisam ganhar alguma coisa ali no final, né? E eu acho que também traz uma coisa importantíssima para esse processo, que é a escuta ativa. Às vezes a criança, adolescente, ele não é ouvido. Nem em casa, nem na sala de aula, por todas as demandas que nós todos temos, a correria do nosso dia a dia, né? Hoje o áudio fica no 1.5 ou no 2, então para ouvir aquele adolescente, ouvir aquela criança, e por isso que eu achei tão mágico a ideia do quiz que a Ieda trouxe, porque ele trouxe isso, ele trouxe uma escuta ativa daquele adolescente. Eles queriam falar, eles queriam dizer o sentimento que eles estavam naquele momento, eles queriam dizer o que eles entendiam que era ou não bullying, até porque eles ficavam perdidos, como a Ieda falou. Peraí, mas se eu falo com um colega um apelido, já estou cometendo um bullying? Isso não pode ser uma barreira para as relações que são tão importantes. Sim. A gente está indo muito a extremos também. Exatamente. Então, esse quiz, ele trouxe isso. A gente conversou com eles e depois nós entramos com o quiz, e a Ieda falou, deu um bombom para ser ali, ficar legal. E foi uma troca maravilhosa. Eles trouxeram olhares assim, e eles já tiveram a professora da escola, né? Ela falou, eles agora querem fazer projetos aqui dentro que eles possam impulsionar. Eu falei, exatamente, o empreendedorismo que entra. Às vezes eles têm... Tinha uma menina que ela estava desenhando, quando eu passei, falei, nossa, que desenho maravilhoso. Não, isso é só um rascunho. Depois ela foi lá e falou lá na frente. Eu falei, essa aqui é a minha designer aqui e tal. Aí ela falou, nossa, adorei. Ela se sentiu à vontade de falar. Tem duas coisas que eu queria pegar, até para a gente já caminhar aí para fechar, na verdade 3. Uma, essa coisa, adorei que você falou da escutativa, né? E aí trazendo um pouco para esse meu lado também do mental, tal, uma coisa que acontece hoje, eu eduquei meus filhos assim, e os pais, infelizmente, criou essa coisa assim, criança tem... Lógico, criança tem que... Mas não, essas crianças hoje, você não tem que tratar eles como imbecis, né? Os pais tratam as crianças como imbecis, na verdade. Então, eles não têm essa prática em casa de ser ouvidos, né? Vou dar um exemplo rápido, quando a minha filha estava na época de escola e não estava indo bem nas notas,
Eu sou da época do Orkut lá e tal. E aí o que os pais faziam? Tiravam o Orkut. Eu sentei com ela e falei assim, olha, eu posso fazer isso, isso e isso, ou a gente pode sentar e conversar. E assim a gente fez. Eu tratei ela como uma adulta que ela vai ser, né? E os pais hoje tratam, não pode. Não pode, né? não pode. Alguém vai fazer isso. Se você não faz, alguém faz. Alguém, quando ele estiver lá no quarto utilizando alguém faz, né? Então, é muito importante, você falou da escutativa, mas porque eles têm essa necessidade, eles não são bobos, eles são pessoinhas. Você falou do empreendedorismo, cada dia eu esbarro mais com crianças já tendo ideias, eles já são criativos, eles precisam de ajuda, precisam de muito mais ser sente e converse do que... Uma outra coisa, achei muito legal o projeto e queria saber onde é que o pessoal procura, tem algum... Como é que chega, depois a gente manda para eles Podemos colocar o link lá no YouTube? Isso. Do Instagram, do nosso Instagram. É @escola parceira do digital. Isso. Mas também temos LinkedIn, né? Estamos no LinkedIn, também vamos tentar fazer alguns canais, algumas coisas no YouTube também, para a gente poder divulgar, que a ideia é essa mesmo, é levar o projeto para as escolas, para clubes, para associações, porque a gente fala escola, mas tem muita escola que é dentro de um condomínio. Então, sim, aquilo ali você já começa um pontinho ali. A gente tem que levar o conhecimento. Eu acho que o importante aí do projeto é levar o conhecimento para as pessoas, porque as pessoas não sabem que existe a Lei Geral de Proteção de Dados. As pessoas não sabem que o cyberbullying foi criminalizado. E isso é a nossa ideia, levar, não como uma proibição, para conhecimento mesmo, porque conhecimento liberta, né? A gente que aí volta lá no que a gente começou a falar de educação digital e midiática. É isso né? aí. Então, volta lá nós começamos Escola parceira do digital. Escola parceira do digital. E acho que a última coisa, a gente está aqui conversando com a doutora Gabriela. Se você puder, muito rapidinho, conta quem é essa doutora Gabriela, o que ela faz. A gente sabe que falou de direito, falou de criminal, mas só para o pessoal conhecer você também. Eu sou especialista em ciências criminais e segurança pública pela UERJ. A minha formação toda foi na área criminal. Por muitos anos atuei nessa área e muito até na parte acadêmica, sempre fui voltada a esse estudo. Me apaixonei pela criminal na Defensoria Pública, quando a gente faz ainda estágio, né? Eu já sou formada já há mais de 20 anos, e eu fiz o estágio ali na Defensoria Pública e tive a oportunidade gigante de compartilhar do conhecimento da doutora Cláudia Tedim na época. Ela me ensinou muito, ela fazia júri, fazia várias criminais e fazia os juizados. Então, eu passeava por todos aqueles temas. Nós fazíamos atendimento de quase 200 pessoas por dia, então a gente, de segunda a sexta, então a gente passeava por muitos temas ali todo dia, então me apaixonei, fiquei lá por 5 anos conversando com ela e depois fiz toda a minha carreira pautada no conhecimento que tive ali e que fui adquirindo ao longo dos anos. E de uns anos para cá, acho que a pandemia trouxe isso para a gente, que foi o digital dentro da nossa casa, de todas as formas. Então eu comecei a também fazer os meus estudos com relação ao digital, que hoje a gente não tem um direito digital, né? A gente tem o direito que está dentro do digital. Então, todas as nossas relações, elas passam pelo digital. É o aceite no WhatsApp, é o contrato digital, é a assinatura digital. Então, eu me especializei em poder atuar nessa área na seara criminal. Hoje eu faço atuação com relação a cyberbullying, bullying, crimes de violência contra a mulher que tem um impacto muito gigantesco com relação à tecnologia, então a gente tem até uma pauta com relação a isso. Então, hoje eu faço a minha atuação do direito penal dentro do digital. Então, tudo que perpassa de relação digital ali, contrato digital, é o que eu estou cuidando hoje. Que legal. Muito obrigado aí por dividir esse tanto conhecimento aí com a gente, né? Exatamente. Que vai ser, já deixando a deixa, o tema para o nosso próximo episódio, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre cyberbullying. Muito bem. E hoje, então, acho que a gente pode apresentar aí para os pais e para as escolas realmente essa nova norma que vem, para eles já saberem, eles cobrarem também das escolas. Exato. E eles também se preocuparem. E divulgamos aí o projeto, que foi bem, bem interessante também. Bem bacana. Vamos embora ou não? Vamos embora. Temos que ir, né? Muito obrigada, Graça, novamente. Gratidão por ter Gabriela, obrigada por aqui com a gente. Sempre bom estar com você. Já estamos juntas no projeto, né? E, assim, é muito importante falar que a Gabriela também trabalha com essas fraudes digitais, contas canceladas também. Isso é muito importante. Ela já vai estar aqui com a gente também no cyberbullying. Já vai sair. Já vai ficar... Já vai contar. Já foi convidada, ela já aceitou, já não pode fugir. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Obrigada, gente. Até a próxima. Isso aí, vamos embora. Obrigado aí, Ieda, Patrícia, Cápsula Digital, sempre aí
conheçam também, né, para entender um pouquinho o que vocês fazem de legal. Porque Gabriela, o projeto é a cápsula que está lá dentro participando do projeto. É isso aí, né? Cápsula digital. Cápsula. Até o próximo. Quem gostou, curte, compartilha, manda para todos os pais, os grupos de WhatsApp, já que a gente falou, isso pode mandar. Manda para os grupos de WhatsApp. Diretoras de escola. Diretora de escola, para aquelas mães, aquelas amigas que você não gosta, pode mandar também, não tem problema. Vai mostrar que você está incomodado com a mensagem que ela fica mandando. E o importante é que a gente possa ajudar e levar essa informação para vocês aí. Até o próximo. Até a próxima.